Parabéns mais uma vez, tá? E a Polícia Civil concluiu o inquérito do ônibus de turismo que pegou fogo após descer desgovernado uma rua no centro histórico aqui de Porto Alegre no dia 3 de outubro. São imagens também impressionantes que rodaram o Brasil e o mundo, né? Lembra delas, não? Olha aí, ó. Lá em cima, ó o busão descendo sem controle, ó. E o motorista correndo atrás do busão. O motorista lá, correndo atrás. Vem cá, busão. Olha o que vai acontecer agora com o carro vermelho. O fogo começou no carro vermelho, se espalhou para o ônibus de 2 andares e o ônibus foi completamente destruído. Não fosse aqueles guris lá, e tentaram culpar a gurizada, né? Foi tanta besteira que apareceu em rede social também. Lá no meu grupo do condomínio também teve um gênio, só que não, lá que... porque foram os guris que causaram tudo e não sei o quê, que desarmaram o sistema de freio. Por causa... Os guris tamparam lá né, para livrar, porque ajudar, né, a movimentar o veículo, né? Baixaram a basculante lá, a saída de emergência, porque o fio, o cabo... estava preso na saída de emergência. Olha o motorista agora chegando lá, ó. O motorista do busão lá, ó, chegou. Bom, é o seguinte, tá um rolo danado nesse caso aí. Por quê? Porque segundo a investigação, o veículo que levava 57 pessoas a bordo não teve os freios acionados corretamente pelo motorista. Lembrando que os passageiros eram professores e alunos de uma escola lá de Vacaria, nos campos de cima da serra, tá? A polícia diz que o motorista não teria acionado corretamente os freios. O IGP, prova técnica científica, o IGP diz que o problema foi na parte pneumática, ou seja, no freio, que o motorista não teve responsabilidade direta. Aí eu queria entender... A polícia concluiu o inquérito responsabilizando o motorista, mas o IGP inocenta o motorista. Eu vou com ela, né? Vamos ver se ela consegue esclarecer esse impasse. Repórter Gabriela Dias, ao vivo nesta terça-feira de sol, aqui em Porto Alegre. Boa tarde, Gabi Dias. Que rolo, hein, Gabi? Oi, Mota. Ótima tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Pois é. Às vezes a gente tem esses casos, né, em que não fica muito clara como é que a polícia consegue chegar a essas conclusões. Claro, quando a polícia faz um trabalho de investigação e conta, então, com uma perícia do Instituto Geral de Perícias, essa perícia vai ser adicionada à investigação e vai ajudar, junto com os depoimentos, com outras provas que a polícia colhe. Mas não é exatamente o que sai no laudo que a polícia pode concluir. A gente tem, então, o laudo do Instituto Geral de Perícias, que foi finalizado na sexta-feira passada, dia 31, e foi divulgado ontem, final do dia, para nós da imprensa. Foi concluído que a causa do acidente, então, foi uma falha mecânica. As perícias foram realizadas no local e também, claro, nos sistemas de freio do ônibus. O IGP também afirmou que a única hipótese tecnicamente possível e suficiente para essa ocorrência do acidente foi uma falha na válvula pneumática, localizada junto à alavanca de acionamento do freio de estacionamento. A nota oficial do Instituto ressaltou que o laudo não aponta uma falha mecânica como causa direta do acidente, que as análises são de natureza técnico-científica realizadas com base em critérios objetivos e também nos protocolos oficiais de perícia criminal. Aí vem a parte da polícia. O delegado Carlo Butarelli, responsável então por essa investigação, que inclusive estava de férias quando tudo começou, ficou a cargo da delegada Roberta Bertoldo, agora voltou para ele, delegado Carlo Butarelli, disse que o laudo apontou que o ônibus desceu sem o acionamento efetivo do freio de estacionamento. E existem, então, essas divergências entre as informações divulgadas pela polícia e pelo Instituto Geral de Perícias. O que acontece, como eu falei no início, né, é que essa investigação
é feita não só com o laudo do IGP, mas também com depoimentos. Então, dentro do depoimento do motorista, das duas outras professoras que estavam juntos, dos alunos que, inclusive, em certo momento, né, também acabaram sendo acusados por algumas pessoas, principalmente da internet, recolhendo todos esses depoimentos durante a investigação, a polícia acabou concluindo isso um pouco divergente. A gente não conseguiu conversar com o delegado Carlo Butarelli na manhã de hoje, mas a gente pegou uma aspas que ele falou para um outro veículo de imprensa, dizendo que o motorista não deve ser indiciado, mas isso não quer dizer que ele não será responsabilizado, mas que o caso é tratado como um termo, né, com um termo circunstanciado por lesão corporal culposa, que tem menor potencial ofensivo, diferentemente, aliás, de um crime doloso, já que o motorista estava habilitado e não estava embriagado, né, Mota? E o resultado do que aconteceu também, né? Porque o fator humano aí, não houve nenhuma pessoa ferida, né? Teve o prejuízo material, que a gente tá vendo aí, foram 10 veículos, né? Foram 10 carros, aquele vermelhinho virou pó. O vermelhinho que pegou fogo, né? Que começou o incêndio, virou aço retorcido. Então, assim, a questão é mais pelos danos materiais. Mas que essa história poderia ter resultado numa tragédia gigantesca, isso eu não tenho dúvida. E o que eu acho que essa história mostra também pra gente, Mota, como é importante a gente não confiar em qualquer notícia, porque na época, né, saiu áudio por aí de um possível pai, ou enfim, alguém que tinha relação com aquelas crianças, explicando que eles estavam brincando com um açapão ali do ônibus e que isso teria provocado um choque, que aí sim desacionou todo o freio. É importante a gente esperar tanto o laudo do Instituto Geral de Perícias quanto a investigação da polícia, que é muito mais conclusiva. Por mais que eles não concordem em absolutamente tudo quando esses resultados saem, eles sabem muito mais do que a gente, né, que tem acesso a um áudio de WhatsApp, a conversas que saem por aí, né? Tem total razão, né? Agora, eu retomando agora, o que eu disse na época desse acidente, eu repito, a mão de Deus evitou uma tragédia gigantesca, porque no final dessa rua, na reta, tem um playground, uma pracinha, um parquinho, e ao lado tem uma escola infantil. É uma rua super movimentada, né? E depois tem a Loureiro. Depois do parque infantil tem o parque, e esse ônibus, se ele não tivesse batido nesses veículos, se ele tivesse descido direto, ele ia parar lá dentro do Largo dos Açorianos, ele teria arrebentado, destruído o parquinho, que todo dia, eu passo lá de vez em quando, todo dia tem criança lá, geralmente são crianças de famílias humildes, que ficam naquele parquinho, um parquinho público, em frente a essa escola que é particular. Então eu fico pensando, se esse ônibus não tivesse batido, porque o motorista não estava dentro dele, então assim, a mão de Deus fez com que o ônibus diminuísse a velocidade e parasse, conforme fosse batendo em cada veículo. Porque se vai direto, eu não sei o que poderia ter acontecido. Deus me perdoe, né? Deus me perdoe. Mas é isso. Mais algum detalhe, Gabi Dias? Não, Mota, por enquanto não. Ô, Gabi Dias, não sei se eu tô com a visão bem treinada, mas eu tô vendo uma nuvem de mosquito aí do teu lado. Sim. Meu Deus eu do céu. cheguei aqui para fazer essa entrada ao vivo, olhei pro Anildo, nosso cinegrafista. Eu disse, Anildo, tem uma nuvem aqui atrás. Olha lá. Vocês conseguem ver? Achei que não pegava na câmera. Eu tô vendo. Olha a quantidade de mosquitos. De acordo com o Anildo, informações oficiais do nosso cinegrafista, Jesus! Isso aí tá uns dias. Meu Deus do céu. Não sei quantos dias. Mas que tem uma nuvem, tem. Ô, Gabriel, você é magra e cuidado pros mosquitos não te levar embora, hein? Porque, ó,